Sons SW22 perguntou: qual o potencial para o Zoro desenvolver mais técnicas agora com o Haki do Rei? Potencial absoluto. As lutas do Zoro sempre estão em torno de como o Zoro consegue lidar com as oportunidades impostas por seu oponente para que ele possa achar a abertura necessária para um dos seus golpes letais. O Oda respeita muito o ideal do samurai quando o Zoro entra em combate, por isso é raro que o nosso espadachim tenha que encaixar um verdadeiro combo para finalizar a luta, algo que é mais comum com o Sanji, que não costuma ter só um chutão decisivo e sim uma sequência de golpes arrasadores. Então agora com o Haki do Rei desperto, acredito que existe uma chance do Zoro lutar de igual para igual com praticamente qualquer personagem da obra, porque o potencial ofensivo dele vai disparar para as maiores alturas do que é considerado o nível de poder em One Piece. Como o próprio Kaido falou nas lutas contra o Luffy, entre as habilidades que realmente importam no alto escalão dos mais poderosos lutadores da obra, o Haki certamente está no ápice. Por isso, Roger, que é um personagem confirmado a não ter fruta, conseguiu se tornar rei dos piratas. E que arma Roger usava? Pois é, justamente Ace, uma espada que para ele era tão importante que depois se tornou o nome do seu filho. Além disso, ela também é uma das 2 espadas de maior graduação no universo de One Piece. Lembramos quando Roger dá um golpe simples em Oden, um dos maiores espadachins da história, e ele simplesmente é zunido para o outro lado da ilha. Esse é o tipo de personagem, o verdadeiro nível que o Zoro ainda pode alcançar. Porque se ele realmente quer se tornar o maior espadachim da história, o mais forte do mundo, o domínio do Haki do Rei revestido é o próximo passo. Ele já começou essa caminhada contra o King, mas seu próximo adversário provavelmente será o decisivo, para mostrar se ele realmente está preparado para usar e dominar essa técnica, além de colocar o medo, não importa que adversário ele enfrente. Já imaginou um Zoro versus Kizaru, com um golpe furioso do Zorão, simplesmente quebrando as defesas de luz montadas pelo Almirante e derrotando ele? Pois é, eu já fanfiquei isso na minha mente e confia que vem aí. Dan Jesus94 perguntou: Luffy e Sengoku são zonas místicas que não possuem forma híbrida? As frutas Zoan místicas certamente são a categoria mais rara e especial entre as Akuma no Mi de One Piece. A gente sabe que as zonas têm um padrão bem estabelecido, que envolve a forma humana, a forma híbrida e a forma full animal. Vemos isso bem claramente no Dalton, por exemplo, na Ilha de Drum, ou no Rob Lute, Kaku, ou até no Pel, lá em Alabastra, entre outros personagens que são usuários desse poder. Mas, entre as zonas místicas já apresentadas, podemos notar que o padrão fica um pouco mais confuso. Acho que 2 ótimos exemplos para entender por que elas são diferentes e especiais são o próprio Marco e Kaido. Me fala aí, como é a forma híbrida do Marco? Bom, se você respondeu, aquele que tá com as asas da Fênix, e o pé de galinha barra Fênix e o corpo de humano. Muito bem observado. De fato, essa é a forma híbrida. Mas dá pra ver também como o padrão não é exatamente igual aos das citadas anteriormente. Tem uma hibridização mais antropomorfizada, ao invés de poderes setorizados por membros. E aonde eu tô querendo chegar com isso? Que as frutas místicas têm essa hibridização mais fluida. Quando o Kaido usa o Shuron Hake durante o seu combate com o Luffy, ele expande ainda mais esse conceito. Se notarmos com atenção como a luta se desenvolve a partir desse ponto, o Kaido está constantemente usando a sua fruta e a alteração de estados dela, entre Oni e Dragão, justamente para aumentar o seu poder de combate. Quando é conveniente, ele tem o rabo de dragão para funcionar como uma mola, ou o bafo de dragão mesmo em forma mais Oni, então ao invés de falarmos que todas fogem do padrão, como também o Sengoku se mostrou em Marineford com o Buda, que cresce e fica dourado, independente de escalonar diferentes formas, eu acredito que existe sim um padrão mais específico entre essas frutas, e o padrão é justamente a fluidez das formas. O Marco consegue controlar suas chamas e transformações para estarem presentes ou não instantaneamente, o que é muito mais prático do que ter que passar por uma transformação corporal completa, tipo um lobisomem do mal, durante várias etapas da luta. Por isso, as frutas Zoan místicas são tão poderosas. Elas têm uma combinação de versatilidade e força que não existe nem nas frutas Logias. Elas se encaixam perfeitamente com as necessidades de unir o poder da fruta e do Haki. Por isso são tão poderosas e também não tem uma forma híbrida, bem clara e definida. Fala galera, Chapéu de Palha aqui. Eu sou o Derek. Hoje a Respostinha de Palha com muitas respostas, muitas perguntas também, muitas respostas. Como por exemplo, a do Igor Boeg, que perguntou:
Pedi pra minha esposa algum produto da lojinha do Chapéu de Palha. Fiz bem ou fiz certo? Você não fez só bem, você não fez só certo. Você fez o bem e você fez o certo, que é ir na lojinha chapéudepalha.com, dá essa moral pra gente. Primeiro link na descrição, tem vários designs agora. Vamos dar uma agitada na lojinha nesses próximas semanas, Fiquem ligados, porque tem novidade aí. Fora isso, slap no like, dá essa moral, se inscreve, batemos 440 mil agora, arigatô, e simbora pro vídeo. Chama a vinheta. Manuela Pinheiro perguntou: qual momento de One Piece você gostaria de assistir como se fosse a primeira vez? Essa é uma pergunta muito boa porque eu tenho duas respostas diferentes, né? Eu tenho a resposta número 1, que é como eu gostaria de me sentir novamente, um sentimento muito especial, que pra mim foi aquele momento em que o Merry salva os tripulantes, os Chapéus de Palha, lá em Enies Lobby. Quando eles estão lá mal, apanharam horrores, né? Estão completamente exauridos, desgastados, sem nenhuma oportunidade, com Buster Call chegando, com Enies Lobby completamente em risco, você só ouve aquela voz angelical: acredita em mim, pula, vem. E cara, quando eu me liguei que era o Merry, eu instantaneamente comecei a chorar, já foi aquela emoção, todo mundo vai, pula, aí. Cara, um dos momentos mais lindos da história de One Piece. A trilha sonora, tudo mexeu tanto comigo, que se eu pudesse rever um momento sem nada, sem saber nada, da mesma maneira que eu vivi naquela época, seria esse. O momento número 2 é a morte do Ace, porque eu sabia que o Ace ia morrer, eu tinha me spoilado na merda da Wikipedia, e infelizmente não teve o mesmo impacto que eu queria que tivesse. Óbvio, fiquei muito mal, me emocionei, mas, cara, se eu não soubesse que o Ace ia morrer, eu não consigo nem imaginar como seria. Então, se eu pudesse pela primeira vez ver One Piece, não me spoilar com a morte do Ace, cara, isso ia ser a melhor coisa do mundo. Rogério Filho perguntou: o papel de Touro Verde em um ano poderia ser a prisão dos dois Yonkous? Com o último capítulo encerrando as possibilidades de uma reviravolta dentro de Wano, e até dos Yonkous voltarem e continuarem o combate, acredito que a única hipótese de caos externo que pode acontecer ainda está nos navios da Marinha e do governo mundial que estavam a caminho de Onigashima. A gente viu no capítulo 1037 como os Gorosei ordenaram que esses navios aguardassem ordens antes da aparição do colossal Zunisha. Com o Momonosuke o mandando embora no último capítulo, não seria possível que ele simplesmente não tivesse destruído todos aqueles navios? Sabemos também que o governo mundial e os Gorosei têm acesso direto aos almirantes. Vimos em Sabaody como uma mera agressão física de um pirata, tudo bem que foi um baita de um socão, mas enfim, foi o suficiente para fazer o Kizaru se deslocar até Sabaody e destruir praticamente todos os supernovas em combate. Agora a gente tem uma situação muito mais crítica. Insama, com ordens diretas para eliminar um pirata, Monkey D. Luffy. Os Goroseis sabem que suas peças mais valiosas não são os agentes da CP0, e sim os almirantes. E entre eles ainda existe todo o mistério do Touro Verde. Um personagem que tem um cargo tão importante para toda a conjuntura do mangá, mas que não sabemos praticamente nada sobre, apenas a sua silhueta. Ele gosta de uma comidinha e gosta de umas mulherzinhas. Existe uma chance real dele ser um almirante que vai para o Wano, como até comentamos na última live, que é todo domingo 6 horas, obrigado quem aparece. Inclusive, se tem um lugar perfeito para um Buster Call, seria o Wano, por esses dois motivos. A história de Wano está entrelaçada à do Reino Antigo. Como sabemos, o Wano é um lugar especial. Isso foi citado por diversos personagens. Kaido, Big Mom, Oden, até a Kainui já mencionou como é um país misterioso e oculto até para o governo mundial. Justamente por não estar alinhado ao governo e também por ter uma história rica, que envolve até a criação dos poneglyphs, esse é um motivo ainda maior para destruir o Wano do que o que eles tiveram para destruir Ohara, por exemplo. Eles meramente lá sabiam ler os poneglyphs, mas os samurais não só sabem ler, como o próprio Momonosuke, como eles possivelmente também podem criar mais poneglyphs, o que seria extremamente perigoso para os planos do governo mundial. E o motivo 2, claro, é eliminar inimigos. Eles sabem exatamente o que está acontecendo em Wano, e também o estado atual dos lutadores, dos combatentes. Marra, um dos agentes da CP0, escapou de Onigashima no capítulo 1049, depois do desfecho final do combate. Então, dá pra imaginar que eles sabem exatamente que Luffy venceu, mas está completamente fora de combate. Kaido foi absolutamente derrotado. Big Mom foi absolutamente derrotada. Zoro está fora de combate. Sanji está fora de combate. E Law e Kid estão praticamente fora de combate. Se existe uma oportunidade para destruir um lugar com tantos piratas perigosos, esse momento é agora. A gente brincou muito durante o arco, em reviews, em vídeos, em lives, com as possibilidades do final de Wano.
Shanks vilão aparecendo, a feira da fruta do Barba Negra, mas na real é muito possível que esse seja o palco para a introdução de um almirante que simplesmente não pôde brilhar ainda, como o Fujitora brilhou em Dressrosa. É a mesma lógica da próxima saga ter um grande envolvimento do Shanks. É o último big player entre almirantes e yonkous que ainda não foi propriamente trabalhado mais a fundo. E o Touro Verde pode ser justamente esse a assumir a função que foi, por exemplo, do Kizaru em Sabaody e até a do Kuma em Thriller Bark. O obstáculo final para um bando já ferido, um bando já abatido, que precisa de alguma maneira achar uma solução para sobreviver. Pontes 1726 perguntou: depressão ou ansiedade poderiam atrapalhar a manifestação de Haki? Cara, acredito que sim. Eu acho que a manifestação da vontade é muito conectada não só ao coração, mas também à mente. Se a pessoa não tiver completamente no controle ou sabendo exatamente como se expressar, se ela tiver com uma ansiedade, com uma depressão, talvez um problema psicológico maior, eu acho que pode ser difícil manifestar seus poderes, realmente entrar e ter o seu Haki na mão. Mas óbvio, né? Tem casos e casos. O Kaido, por exemplo, ele parece ter uma espécie de quadro de depressão, uma espécie de quadro de alcoolismo. É uma coisa que o Oda costuma mostrar ele chorando, mostrar ele bebendo muito, por mais que às vezes com uma veia cômica, mas ao mesmo tempo ele consegue dominar completamente o próprio Haki. Ele já chegou num nível de combate que é praticamente natural para ele, seja bêbado, seja depressivo, não importa o estado, o Kaido controla o Haki dele completamente. Então acho que dá pra botar aí na balança. Certos personagens sim, outros personagens aprendem a conviver com as suas limitações, e o Haki é uma expressão muito colorida, muito abstrata do que é a vontade, né? Do que vem da alma, do Ki, do chakra, que seja aqui de dentro de nós, humanos, Iones e Minks e afins. Todos os animais, todos os seres. Então acredito que sim, deve atrapalhar, mas eu acho que é possível exercer sua vontade mesmo através desses obstáculos mentais. Galvão B, minha charabia, perguntou: acham que vai passar algumas semanas pro bando nesse mês off? Pro Zoro se recuperar, etc? Eu acho que vai depender dos últimos capítulos pré-break. Se eles realmente tiverem um momento ali, nossa, agora acabou, relaxou e tal, acho que é possível voltar e 2 semanas se passaram e tudo mais. Inclusive, acho que é possível acontecer que nem aconteceu lá em Whole Cake Island e em Dressrosa. Se vocês forem lembrar, o Sanji, Brook, Nami e companhia vão enfrentar o barco da Big Mom. Tem um cliffhanger absurdo e eles desaparecem durante uma boa parte do mangá. Depois, quando eles reaparecem, eles já estão em Zou, já tá uma luta lá com o Shiphead e tudo mais, e você vai meio que reconstruindo os passos do que aconteceu naqueles últimos dias, nas últimas semanas que o bando teve separado. Talvez exatamente isso aconteça pós Wano. Em vez de a gente estar lá em Wano, vivendo o finalzinho e tal, a gente já vai estar na próxima saga com o bando separado, com loucuras acontecendo, e depois a gente vai entender como esses passos foram dados durante esse mini time skip, mas é mais um time skip off-screen, né? Acho que isso é possível, acho que também é possível que não tenha time skip nenhum. Tem um cliffhanger gigante no último capítulo, inclusive acho que isso é provável, tá? Tem um cliffhanger gigante no último capítulo, e aí quando a gente volte matando já em cima do cliffhanger num ritmo absurdo. Agora, um time skip longo, de anos, como foi lá, não vai acontecer. John Oliveira 13 perguntou o seguinte: o que fazer durante o hiato de One Piece? John, meu querido, eu fiz uma lista aqui pra você, que tem: ler Chainsaw Man, se atualizar em Hunter x Hunter, ver os vídeos antigos do canal Chapéus de Palha, nada suspeito, assistir Vai Dar Namoro, ver os vídeos novos que vão sair, vão sair muitos vídeos também, assistir Tá de Laço, boa série, tô gostando, ver o documentário Prehistoric Animals. Tudo isso você pode fazer tranquilamente, mas acho que o mais importante é você checar a lojinha de Chapéus de Palha. Não, tá bom, chega de mexer. Cara, tem muito o que fazer nesse mês. Se você parar pra pensar, todo final de ano a gente tem no mínimo 2 semanas ou até 3 semanas de hiato. Cara, 4 semanas é só uma semaninha a mais, vai passar rápido, o canal vai estar de vento em popa, vamos postar muitos vídeos. Talvez a gente fale de outras coisas, vamos mudar algumas coisas, quem sabe, mas vai ser um momento bem interessante, porque nessa comunidade de One Piece, até os momentos sem One Piece são maravilhosos. Hugo Renfaria perguntou: vocês acham que tem lógica o Shanks ser um D? Porque no cartaz dele tá só Shanks. Tá novato, tá um pouco novato, tá um pouco rookie. Óbvio que existe a hipótese do Shanks ser um D e da Marinha saber que ele é um D e não querer botar no cartaz justamente pelas implicações que tem um personagem tão poderoso com D no nome tem pra Marinha, pro governo mundial e pro risco da galera descobrir o que eles têm a esconder. O maior exemplo disso é Gold Roger, que no cartaz está Gold Roger. Uma grande brincadeira, uma grande piada, um grande humor num cara chamado um cara chamado Gol, que meteram um D, virou Gold Roger, nome ótimo, marketing top, branding excelente, só que não é verdade, isso é o governo mundial.
Shiego Underline OP. O último hiato do Oda foi no time skip, antes do Novo Mundo. Então, será que vem outro time skip por aí? Não. Eu duvido muito que tenha um time skip sério. No máximo 1, 2 semaninhas, que são um mês dentro da ordem cronológica do mangá. Agora, time skip de 1 ano, 2 anos, 3 anos, impossível. Os Chapéus de Palha estão muito perto do One Piece, muito perto dos objetivos finais. Eles derrotaram o Yonkou agora. Time skip pra quê? Eles vão ficar fazendo o que nesse time skip? Treinando? Aprendendo? Estudando? Não faz sentido. É hora de seguir em frente, então eu acho que a chance de ter um time skip é nula. Manuel.cos perguntou: um mês de ata igual férias no canal? Não, irmão, pelo contrário, é mais luta, é mais batalha, mentira, é mais conteúdo, é mais vídeo, a gente vai escrever mais roteiros, vai tentar algumas coisas novas, a gente vai aproveitar, porque sexta não vai ter o review, e ver o que a gente pode fazer, né? É um canal aí pra criar, a gente ama One Piece, tem 1 milhão de maneiras diferentes de falar de One Piece, tem filme Red, tem um anime, vai ter filler, enfim, vamos ver o que vem por aí, mas certamente não vai ter férias pra ninguém. Leti.sat.partash perguntou: a filha do Shanks vai virar canônica na obra? Cara, acho que não. Não sei, cara, porque a gente viu no último trailer que saiu ontem, né, como ela era uma amiguinha do Luffy criança na Vila Fush. Então, possivelmente, ela veio na tripulação do Shanks, como um aprendiz, como uma filha mesmo, não sei. O Luffy parece ter intimidade com ela. Tem toda uma brincadeira ali entre os dois. Cara, se ela se tornar canon, isso pode mudar toda a história do Shanks. A história do Shanks é tão em branco que eu acho super possível, acho que até provável que o Oda queira tornar ela canon. Eu acho que dependendo do que acontecer no filme, não vai alterar tanto a história do Shanks, mas todas são dúvidas para o filme. Se eu fosse dar um palpite agora, eu acho que ela pode entrar naquele hall meio Zef ali. Um personagem meio semi-canon, que já apareceu em capa de mangá, mas que não é exatamente canon, enfim. Eu acho que ela vai estar nessa área meio cinzenta aí, a não ser que o filme Red seja todo canon. E aí vai ser uma loucura, mas muito provavelmente não vai ser, tá? Muito provavelmente não vai ser. Então, galera, esse foi o Resposta de Palha. Comenta aí o que você achou. Muita polêmica, muitas coisas interessantes. E é isso. Mandem brasa. Arigato, Alanzito, pela maravilhosa edição, como sempre. É nóis. Deixa o like. Tamo junto e valeu.